Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas creators, falar de um tema que mudou, e eu acho que ele até hoje muda, se a gente considerar os criadores de conteúdo que eles impactaram, que é a Machinima, tá? Foi a primeira grande network mundial, e calma, já vou falar o que é network, mas assim, a Machinima é a empresa que mudou o YouTube Brasil, porque a partir delas vieram várias outras empresas atrás delas, o modelo de negócio, mas assim, por mais que seja tudo muito bom, não é mil maravilhas, e também trouxe muita polêmica. Sim, muitos criadores de conteúdo, depois de saírem da empresa, eu tô falando de grandes nomes, tá? Eu tô falando de PewDiePie, sim, o cara que foi o maior youtuber do mundo por quase uma década, acho que foi por uma década. O Funk Backclat, meu contemporâneo aqui de Porto Alegre, o BRKS Edu e o Dave Jones, além entre outros grandes criadores de conteúdo, aqui o Fênix. A gente vai falar, sabia que eu era amigo do Fênix, a gente ficava no Skype, cara, é o Fênix, né, eu sou horrível de nome das pessoas, mas eu acho que não, é o... Como é o nome dele? Enfim, uma informação solta aí que eu joguei, mas vamos lá. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos começar assistindo o primeiro vídeo, tá, eu separei alguns pra gente ver... falando sobre o tema. Então o primeiro aqui a gente vai fazer um review mais completo sobre ela e depois algumas opiniões. Então, sem mais delongas, vamos começar vendo aqui o vídeo que começa e é intitulado de Machinima, a network mais parasita que já apareceu no YouTube. Então vamos lá, Éder, que tá ao vivo aqui com a gente, se tiver baixinho tu me avisa, eu vou deixar mais alto. E vou botar a legenda também, se alguém quiser consumir sem o volume. Então vamos lá. Vocês sabem que eu comento pra caramba, vou tentar deixar o vídeo correr, mas é muito provável que eu fique falando bastante também. Todo criador era entrar para alguma network. Network, para quem não sabe, eram empresas na qual o criador faria parte do time e, em tese, essas empresas ajudariam o criador com diversos benefícios, entre eles a facilidade no recebimento dos pagamentos, tendo em vista que no... Tá, mas eu sei, tem 20 segundos de vídeo, mas só pra dizer, network, né? Pensa pelo net é rede, tá? Então é uma rede de trabalho ali, literalmente, por isso que é o network, né, que a gente tem. Mas ela fazia essa rede de canais que eram representadas e estavam juntas através de uma rede. Então é um conceito que se aplica até hoje, e semana passada a gente viu que o TikTok talvez esteja proporcionando a volta de grandes networks, que pra mim é maravilhoso, que eu já dei alguns spoilers que... Não vou falar mais que isso, né? Fica aí, acho que eu já falei demais. No início, para você monetizar um canal era bem mais complicado. Para receber, então, nem se fala. Bom, dentre todas as milhares de networks que existiram e passaram pelo Brasil, a que mais se destacou foi a Machinima. Essa era encarregada de ajudar os youtubers de gameplay. Porém, apesar do sonho que era fazer parte do time Machinima, a real é que muita gente se lá. O gameplay no YouTube, ele trouxe um potencial muito grande, tá? Mas tinha um problema de direito autoral. A questão dos games, ele tinha... Obrigado, Éder. Ele tinha um problema muito grande, principalmente do que se falava de trilha sonora, mas também de cutscene. Então, cutscene, pra quem não é game, é aquela parada assim, tu tá jogando um jogo, certo? Aí tu conheceu lá o personagem principal e aí precisa ter uma cena pra te mostrar, contextualizar a história e tudo mais. E aí, geralmente tu conhece a história do jogo através das cutscenes. E entre as cutscenes tu joga, né? Então, o início de fase, final de fase, tem ali as cenas, né? Então, essas cenas, as empresas de games na época consideravam que, olha... Tu não pode mostrar isso, porque tinha esse debate, né, gente? O mostrar de graça, peraí, o cara não vai ter que pagar mais pra ver meu jogo. Sendo que o grande negócio dos jogos nunca foi ver o jogo, e sim jogar. E tem muita gente que, inclusive, vê o jogo inteiro e depois compra o jogo pra jogar, é muito normal. Mas naquela época, lá em 2012, 2011, 2010, as empresas davam strike nos canais que mostravam os jogos. Porque dava essa ideia de que, não, olha só, não pode mostrar o final do God of War 1, porque daí senão ninguém vai jogar, então dá strike nesse canal. E sendo que a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, mas naquela época não se tinha consciência. Então, os canais de jogos tinham um grande problema para monetizar. Além disso, o YouTube não fazia parceria, eu não lembro se era somente não fazia parceria com canais brasileiros ou se ele não fazia parceria com canais de games. Se eu não tenho a referência, mas o que eu me recordo é que ele não fazia parceria com canais de games, por essa questão de direitos autorais que envolviam os games especificamente. Se tu fazia vídeos normais, tu conseguia fazer uma parceria com o YouTube. Outra questão era do pagamento, tá? Para receber pagamento nessa época era uma função, foi só depois que com realmente as networks, a maior facilidade era o pagamento.
lascou nessa, tendo a empresa como um verdadeiro parasita, chupinhando cerca de 40% dos seus ganhos totais. E o pior, sem prestar nenhum serviço decente para o criador. Tanto que ela tomou diversos Ó, o PewDiePie. exposeds, incluindo até mesmo do gigante PewDiePie. Pensando nisso, nesse vídeo a gente vai relembrar esse caso, essa treta da network mais sanguessuga que já passou pelo YouTube. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Vamos nessa, Marcelo Milos. Vai que essa música tem direito autoral. Não sei, tirei. 5 anos eu comecei a me aventurar. Aqui vai ter um publi de coach, tá? Eu não vou deixar porque, desculpa, Marcelo, mas isso aqui pra mim é muito papo de coach. Pra mim tu tá usando a sua influência de uma maneira não saudável para a audiência que lhe consome, que é influenciada por ti. Então eu vou pular. Sabe que hoje em dia conseguir ganhar dinheiro por meio das redes sociais é uma ideia mais acessível e palpável do que há alguns anos. Porém, continua sendo algo bem difícil, já que as coisas não são tão simples como a maioria pensa. Vale lembrar que lá no início, antes das pessoas enxergarem o YouTube como um local para poder ganhar dinheiro, a galera postava vídeos apenas por hobby mesmo, muitas vezes para a diversão da família e amigos próximos ou para deixar o seu vídeo aleatório que gostou arquivado, para poder relembrar mais tarde, não é? Só que com o passar dos anos, a minha pesquisa, eu vou trazer aqui uma coisa aleatória só pra quem tá vendo o corte, mas a minha pesquisa de mestrado gira em torno disso aí, tá? A minha dissertação é compreender as etapas do YouTube, o que levavam as pessoas e como é que era o comportamento dos criadores de conteúdo. Mas eu vou dizer que eu acho que ele tá errado, tá? Muito pouco, quase nada do tempo do YouTube Brasil. Não do YouTube Brasil, vou trazer YouTube como plataforma, porque lá na gringa foi dessa forma despretensiosa, tá? Assim, o YouTube é feito em 2005, é comprado pelo Google em 2006. Isso tudo em 2007 já mostrava que o YouTube ele já era visto como uma plataforma comercial, que já se tinha um interesse de publicação, compreendendo o tamanho que ela ia ter. Então, assim, isso é uma ideia, tá? Isso é uma construção. Eu vou comparar até, de certo momento, com o mito da garagem, tá? O mito da garagem de São Francisco, de que as empresas cresciam em garagens e isso é por aqui. Tanto que surgiu o mito da garagem, né? Que é um mito. Então, só pra deixar um pouco assim que bem pouco era essa ideia de, não, vou postar por hobby, porque sempre foi uma coisa muito trabalhosa criar vídeo, tá? Hoje que já é mais fácil, ainda é trabalhoso, porque aumentou muito a frequência, mas naquela época já era trabalhoso. Então, sim, tinha um interesse de hobby, mas nunca foi se visto assim somente como, vou fazer. Sempre se tinha a ideia, assim, de que se teria algum resultado. O resultado, muitas vezes, poderia ser só uma representação social ali de um reconhecimento, né, de estar colocar, 100 pessoas assistem os meus vídeos, sabe? Mas ainda se tinha já uma expectativa do pelo que estava se publicando, não somente o hobby, né? O hobby tu vai lá, joga só pela diversão. Então o YouTube nunca se deu por hobby, sempre foi com uma expectativa. Atualmente a expectativa da maioria das pessoas é monetária, ainda com reconhecimento, né? Então eu quero que as pessoas me reconheçam, quero ser nessa cultura que a gente vive hoje, quero ser visto. Quero ser relevante, principalmente a geração Z adora ser considerada relevante. Então, lembrando que eu também sou ali na geração Z, tá? Só pra dizer que eu tô falando mal dos meus mesmo. No qual eu me reconheço. Então, só pra dizer isso que é importante pra desmistificar essa ideia de que o Whindersson Nunes, ele cresceu fazendo uns videozinhos e tal, porque isso tá pra mim na mesma categoria do mito da garagem, das startups. O número de pessoas usando a plataforma foi aumentando e o pessoal começou a postar conteúdos de diversos assuntos. E nessa veio a galera da gameplay, que aos poucos foi conquistando seu espaço e fidelizando um público gigantesco. Nesse meio tempo, o YouTube começou a se tornar uma potência e foi aí que eles criaram uma parceria e a monetização dos criadores. Tudo isso em 2007, 2 anos depois que surgiu a plataforma. Porém, algumas regras deveriam ser seguidas. Nem todo mundo, então, conseguiu a sonhada. Então, repara, assim, 2 anos depois que a plataforma surge, já tinha esse interesse de crescer de monetização. Eu não tenho certeza, tá? Eu não vou botar minha mão no fogo por essa informação que eu não garanto. Que é só, assim, 2 anos depois que surgiu o programa de parceria. Mas o Machinima vai crescer, vai surgir um pouco depois disso ainda. Então, assim, a ideia de hobby, tá vendo como já não, as datas não se batem?
Tem que parar de criticar tudo. Eu sou um cara muito chato, cara. Puta, às vezes é o problema. Tu estuda, tu vira chato. Já digo aí, tu estuda, tu vai virar chato. E os mais prejudicados, nesse caso, eram os donos Mas de estude, canais né? de Estude, por gameplay. favor. Isso porque seus vídeos tinham vários pontos a serem levados em consideração, como, por exemplo, os direitos autorais dos jogos. Mesmo assim, os criadores continuaram postando seus vídeos, jogando, só que não recebendo nada para isso. Pelo menos por um tempo foi assim. Mas o fato é que ninguém trabalha de graça, e esse pessoal, uma hora, iria precisar fazer uma escolha, continuar criando seu conteúdo sem receber nada, ou talvez largar isso e ir buscar um emprego mais tradicional. E foi aí que as networks entraram em ação. Networks. Antes de falarmos sobre a talvez mais popular da época, a Machinima, é preciso comentar sobre as networks. Network significa rede de relacionamento ou rede de contatos. Nada mais é do que uma rede de contatos onde profissionais se ajudam de forma recíproca, sempre pensando no crescimento profissional de ambas as partes. Traduzindo, uma network está lá para ajudar o criador de conteúdo e, a partir disso, claro, receber uma pequena parcela do seu suado trabalho. No caso das networks relacionadas ao YouTube, elas em tese estariam lá para dar suporte, te ajudar a crescer, e assim a empresa também ganha, já que você paga pelo serviço prestado. A ideia principal é um ajudar o outro e todo mundo crescer, e esse também parecia ser o intuito da Machinima, mas pelo jeito não foi o que rolou. Machinima. Ele vai criticar tudo isso, mas também não vai criticar... Opa, saí do microfone. Ele vai criticar tudo isso, mas ele não vai criticar que o YouTube, Instagram... O Instagram ainda... Gente, o Instagram começou a pagar criador de conteúdo faz um ano. O Instagram tem quantos anos? Por 12, 14 anos as pessoas trabalhavam de graça. Tá? Puramente pela ideologia por detrás de trabalhar de graça. Então, assim... Primeiro, esse questionamento de a empresa fica com X 40%. Certo? Esses 40%, eles são somente depois do Google tirar 45%. Mas não, a gente não pode criticar as plataformas. A gente não pode. Que horror. Tá? A gente não pode regulamentar ainda. Não, muito menos. Então, esse discurso, ele não tem nenhuma base de novo, sabe? Assim, no sentido assim, eu sei que é chato ficar criticando, mas é que como muitos dos conteúdos que a gente vê tem muita visualização, pra conseguir muitas visualizações, às vezes tem que dar algumas informações, não pensar e tudo mais, e infelizmente aqui não é o lugar que a gente faz isso. Então, uma coisa que é assim, saiba que as plataformas também são assim, tá? Então toda essa questão moral que vai botar, não, olha como a Machinima é mal, teria que considerar a mesma coisa pro YouTube, pro Google, pro todas as outras, e isso que eu falei, que elas começaram a pagar agora por pressão de algumas pagarem. Tá? Mas geralmente elas não têm interesse de pagar. A Machinima é a junção de machine, animation e cinema. Ela foi criada em 2000 por Ellen de Beauvois, enfim, vocês estão vendo aí na tela quem que é, e o Hugh Hancock. A princípio, a empresa fazia animações em CGI para jogos e TV, sendo que ajudaram até na recriação de World of Warcraft no episódio Make Love Not Warcraft em South Park no ano de 2004. Porém, ela se tornou uma empresa de network, atuando para os criadores de conteúdo do YouTube, e foi aí que passou a ser mais conhecida do grande público. A Machinima, como network, veio para o Brasil em busca de criadores que pudessem recrutar. Entre alguns dos mais conhecidos estava veio pro Brasil é brabo, né? O Edu que trouxe. Bom, pessoas foram entrando e no começo, pelo nome e visibilidade que tinham, você deveria ser aceito nela. Não era ela que corria atrás de você, o que te trazia então uma imagem totalmente diferenciada. Bom, fazer parte dela era como você fazer parte dos Vingadores, mais ou menos assim, pra você entender, sabe? Era meio que um sonho de qualquer criador entrar na Machinima. Ter a intro dela no seu canal significava que você era diferenciado. Né? O surgimento das networks ajudou muito, principalmente a galera da gameplay, porque ela conseguia fazer um meio campo para os criadores de conteúdo conseguissem acesso e usar as músicas dos jogos sem direito autoral. As empresas também divulgavam os canais nas suas redes, que geralmente eram bem grandes, além de facilitar com coisas relacionadas à burocracia de monetização, as formas de pagamento também, enfim, cara, era só maravilha, né? Naquela época não existia a forma de fazer parceria direta com o YouTube, entendeu? Precisava de uma agência para fazer a intermediação.
Entendeu? Então Eu acho que existiam nos as canais de redes games, isso. de canais. E a Machinima era uma delas. Era a primeira, na verdade, era a única. Só existia a Machinima no Brasil pra games. Com isso, a galera que fazia conteúdo jogando viu uma chance de ganhar a vida fazendo o que amava. Fora que a Machinima tinha ainda parceria, além do YouTube, com Facebook, Twitter e até mesmo com a Apple. Então, quem olhava de fora enxergava a parceria com a Network Edu no seu tempo auge, hein? Áureo indo pro Canadá. Um verdadeiro sonho. Mas, quando entrava, via que nem tudo era o que parecia ser. O lado obscuro da network. Lembra que eu disse que era algo meio que glorioso você ter a logo da Machinima no seu canal? Que você tinha que ser aceito nela? Era você que era convidado. Nossa, eu pagava muito pau pra esse Xbox do Edu, cara. Era um negócio assim, sério, esse videogame do Edu com essa roupinha aí, vamos dizer assim, com essa skin do Machinima era assim, inacreditavelmente um sonho de quando eu tinha 12 anos, sei lá. Podia, assim, ninguém chegava assim simplesmente e entrava. Então, um tempo se passou e eles começaram a aceitar todo mundo, sem se importar com as visualizações, inscritos e nem com a renda mensal. Para eles, o que importava era a porcentagem que eles ganhariam em cima dessa galera. Supostamente, os contratos eram... Essa parte a gente vai ver bastante os criadores falando, tá? Eu acho que é mais importante a gente ouvir quem passou por isso, porque é um pouco questionável essa forma, assim, que ele tá trazendo tá muito sensacionalista, assim, de o lado bom, o lado ruim, quem tá certo, quem tá errado, quem que pensava em dinheiro, quem que pensava... E não, as coisas não são bem assim. De 3 anos e a empresa pegava cerca de 40% do que os canais... O YouTube, por exemplo, é 45%. Ah, não, mas aí, sabe, essa lógica já não faz sentido. Ah, não, dizer que é mal por isso, por causa disso aqui. Recebiam, o que é uma porcentagem gigantesca, né? Bem gorda. Fora que esse contrato normalmente não era nada flexível. Se você for pensar nos canais pequenos, a quantia acabava sendo pouca. Mas assim, sabe por que o problema é que daí se coloca isso? Mas assim, outras networks era pior. Outras networks era 80-20. Conforme tu ia crescendo, ia diminuindo a porcentagem que eles ficavam. Mas assim, o Machinima nunca foi vista como uma que somente pagava mal. Principalmente tinha a questão dos contratos. E eu acredito que a gente vai ver a galera falando, eu não assisti todos os vídeos que eu trouxe. Mas eu acho que ela tá tentando trazer uma escalabilidade, tá? Então ela começou a pensar ter mais criadores de conteúdo na rede, possibilitaria ter mais monetização ao invés de tentar melhorar aqueles que já tem, que eu acho que esse é um dos tiros no pé que acabou acontecendo. Essa construção de ter uma Machinima e ser aceito realmente era de uma forma assim, tu tinha que ter um requisito mínimo e ainda ser aceito, e aí eram critérios ambíguos, né, não palpáveis, assim, tu tinha que bater, acho que era 15 mil inscritos e 50 mil visualizações no mês. Eram dados assim, e aí tu poderia enviar pra ser aceito. Mas era uma baita panelinha. Na realidade, era uma panelinha, tá? Que o Edu vai para os Estados Unidos lá, eu acho que, eu não, assim, o que eu reconheço da história, tá? Vai, faz toda essa conexão com a empresa, traz aqui pro Brasil, e consequentemente quem era amigo do Edu que é colocado. Não que fossem criadores ruins, mas ali tinha uma panelinha dos principais criadores, e os principais criadores foram os que entraram no Machinima também. Muitos, eu acho que eu diria quase que, não exclusivamente, mas principalmente pelo Edu. Que é esse cara que tá na tela aí, um dos maiores youtubers do YouTube do Brasil. Para ambos, mas em 3 anos, muitos desses canais pequenos, né, canaizinhos, cresciam bastante, né, e a renda deles aumentava exponencialmente. E os caras, como um bando de sanguessuga, continuavam pegando seus 40%. O problema maior é que, como praticamente todo mundo podia entrar agora na network, os serviços prestados pela Machinima foi indo de mal a pior. Afinal de contas, como que eles iriam dar atenção merecida para todo mundo? Ou seja, eles apenas chupinhavam a grana dos criadores sem praticamente não estar ajudando em nada. Tipo o YouTube, que dá strike nos canais, que não se importa, tipo que não dá muita assistência. Tipo as plataformas. O youtuber. Fora que, geralmente, esses contratos ainda tinham tipo uma cláusula lá de renovação automática. Não, esse é sacanagem mesmo. Se moscasse um pouquinho, pum, era isso acontecia mesmo. Renovado seu contrato para mais 3 anos. Se o cara... Mas eu vou dizer o seguinte, tá? Isso também é padrão de todos os contratos, assim, desse tipo, assim. Então, os contratos que eu trabalho, geralmente são renovação automática. Isso não sei se ficou tão... Se cancelar e entrasse com pedido fora do tempo previsto, já era. Eram mais 3 anos do mesmo jeito e tendo que dar cerca de 40% da sua renda com a plataforma para esses vampiros, os exposeds. O fato foi que a verdade veio à tona.
né, a empresa foi perdendo credibilidade, tomando um hate gigantesco, e conforme a galera foi conseguindo sair do contrato que proibia ali também de falar sobre a network, as coisas foram... Por que é um ponto, tá? O que acontecia? O Machinima, ele pagava, e a gente vai falar isso quando for, porque esse cara tá só com informações de fora, entendeu? Quando a gente vai ver as questões de dentro, o Machinima, ele tinha uma cláusula, como é que ele ganhava dinheiro nos Estados Unidos? O CP, lembrando que ele fazia essa... Vamos puxar aqui o nosso quadro branco, vai. Eu acho que vai ser legal da gente olhar isso aqui, através disso aqui, porque... Tinha o Machinima... Peraí que esse tá muito grosso aqui, deu. Tinha o Machinima, tá? Com Mzinho aqui. Tinha o Creator e tinha o YouTube. O YouTube, ele tinha esse dinheiro aqui que ele recebia, que ele deveria enviar por criador de conteúdo pelos vídeos. Esse dinheiro aqui, vamos supor, lá nos Estados Unidos, ele era o CPM, que é o quanto ele recebe a cada 1000 visualizações, ia de um... Veio só a palavra em inglês na minha cabeça, mas variava entre $10 e $2, vamos supor. Então, isso aqui não era possível, essa conexão direta, né? Essa conexão direta que não existia. Então, o que acontece? O Machinima recebia esse dinheiro e o Machinima tinha um contrato com o criador de conteúdo. O que o Machinima fazia na gringa? Ele falava assim, olha, criador de conteúdo, eu vou te pagar $2 de CPM, né? Que era o mínimo. E aí, eu concordo que isso aqui é assim, sem dúvida que a gente pensar só pelo dinheiro as coisas são erradas. Porque o que acontecia? Alguns CPM, às vezes ele recebia aqui 8 CPM. Certo? O Machinima, o grande Chuck, acho que ele não vai falar ali, é que o Machinima, ele garantia uma monetização de $2. E o CPM no Brasil nunca foi de $2. Mesmo quase quando era 1 para 1, não era $2. Porque é um leilão. Então, quanto mais anunciantes tem, mais caro é. E o inverso, né, também é real. Então, quanto menos anunciantes, menos tinha, menos se pagava. E eram mercados diferentes. Então, o que o Machinima, ele chega aqui falando, nossa, eu vou pagar 2 de CPM para todo mundo. Vou bombar de dinheiro. Porque isso lá na gringa funcionava assim. Só que o que acabou acontecendo é que ele começou a receber, vamos supor, $1 de CPM e tinha que passar 2. E aí ficou no negativo, entendeu? Isso aqui, a conta não fechava mais. E aí isso aqui começava a... não representava mais o quanto que eles podiam ganhar. Então, esse foi o que Chuck fez a Machinima começar a cair, porque daí o que eles faziam? Para compensar esse balanço, demite funcionário. Desqualifica o serviço. Entendeu? Então esse foi um dos grandes chats também que fez o Machinima se dar mal do jeito que ele se deu. Ele garantia o CPM. E aí o que eu quero dizer é que muita gente ganhou muito mais dinheiro do que ganharia hoje ou ganharia na época sem o Machinima. Então sim, o Machinima tinha isso tudo. Ah, o vilão, o bonzinho, que aí o cara tá colocando. Mas o Machinima, por muito tempo, além de ter somente através dele possibilitado que muitos creators monetizassem, ele pagou muito bem a muitos creators. Então, assim, claro, um certo e um errado não se anulam um ou outro. Mas tem que se olhar que também isso era um lado que muita gente gostava. Foram ficando cada vez mais feias, né? Piores mesmo para o lado da Machinima. Foi Exposed atrás de Exposed. Até o grandíssimo PewDiePie, ele fez parte aí da network e disse ter sofrido o mesmo que os seus colegas. Inclusive, tinha um boato de que se você usasse a intro da Machinima, você ganhava um bônus da empresa. Mas isso, ao que eles falaram, né? Nunca rolou, né? E muita gente acabou caindo. Era bem, tipo, era ostentação, mano. Tu fazer parte da nem Machinima em 2011, entendeu? Mas a gente usava a intro da Machinima porque rolava um boato de que a gente receberia um bônus no pagamento se a gente usasse a intro da Machinima. Sim, eu caí como um pato nesse papo e todo mundo caiu. Convenhamos. Todo mundo caiu. O Ross isso era óbvio, né? Que era influencer bem famoso. Essa aí falou no canal Drama Alert durante uma entrevista que ele teria feito o contrato de 3 anos com os 40% da network. E quando seu canal cresceu dentro desse tempo, ele tentou entrar em contato, né, com o intuito de rever esse contrato, só que
que ele não recebia resposta nenhuma, quando recebia era aquelas mensagens meio que automáticas, prontas, sabe? A empresa não respondia. É isso a qualidade do serviço, né? Ele disse que inclusive pensou em desmonetizar o próprio canal só para tentar chamar a atenção da empresa e ela parar de sugar uma grande parte do dinheiro dele. Quando finalmente responderam, não resolveram nada. Tentaram comprá-lo essa vez aí, dizendo que diminuiriam 10% do valor. Negociação de contrato, tá? Eu não entendo, isso me incomoda. Como é que alguém consegue, tipo assim, criar, sabe, esse storytelling, assim? E claro que estrategicamente faz sentido um vídeo performar melhor tendo esse storytelling, criar o mansinho, o boncinho, o bandido e essa coisa assim. Mas isso é pura demagogia, além de, assim, ser quase que, sabe? É literalmente dizer, não, mas e aí tentaram comprá-lo dizendo que renegociaram o contrato. Ok, eu entendo o lado do creator, eu defendo o creator pra caramba. Pô, eu queria ter uma network que pudesse, sabe, mas assim, não... Só essa ideia de mal por mal não dá só pra defender, sabe? Que pegavam, mas acrescentariam uma cláusula em que ele não poderia falar mal da empresa. Olha só que bom. Como... Cara, é que isso aqui... É que assim, eu concordo que é horrível fazer isso. Mas vocês entendem que teve uma mulher que morreu. Puta, agora eu já falei a palavra que não podia, né? Mas que faleceu num restaurante da Disney. Depois, ou o marido faleceu. Tem a matéria, eu posso puxar isso, eu já falei, mas eu acho que é muito importante. E ela entra em contato com o restaurante pra saber se o restaurante não trabalhava com um determinado alimento no qual ela era alérgica. O restaurante confirma que não, que ela pode ir. Ela vai até o restaurante, falece, isso tem matéria, tá? Eu só não vou puxar aqui, mas tem. Se alguém me xingar nos comentários, eu mando. Me xinga aí que eu vou... Engaja comigo que eu mando. Ela ou o marido falece por essa alergia que já haviam respondido que não tinha. Ela processa o restaurante faz parte da Disney. E aí, porque ela ou o marido, o que não faleceu, assinou os contratos do Disney Plus. Eu acho que eu já contei essa história, o Éder vai lembrar. Ela perde o processo pelo marido, ou vice-versa, né? Ter falecido, porque no contrato com o Disney Plus dizia que tu não poderia processar a Disney, e sendo o restaurante da Disney, a mesma instituição, logo ela não poderia, ela assinou, aceitou que não entraria. Então a gente tem que entender o seguinte, tá? Cuidado só com esse julgamento de coisas que tu não... Tu xinga, mas tu não consegue defender, porque tu tá ali muito na base da moral da coisa e não do sistema. Tá? Então hoje a gente tem um sistema em que as plataformas, as grandes empresas têm um poder muito grande sobre a gente. E isso é somente um caso desses. Então, da forma que eu vou xingar o Disney, o YouTube, Google, o que for, eu nunca me coloquei aqui pra seja... Também assim, eu não sei se algum dia eu voltarei a ser chamado pros eventos que tinha lá no YouTube, que nem quando eu morava em São Paulo, não sei se vai ser porque as coisas que eu falo, acho que eu não sou relevante a esse nível, mas assim, não planejo deixar de falar as coisas que eu acredito pensando nisso. E ter esse tipo de posicionamento, assim, que nem, critica, não, pegar 40% é errado. Eu também acho que é errado, mas por isso eu critico que eu não queria que o YouTube fosse assim. Né? 55 daí diminuiu, né? Antes era 55, diminuiu pra 45 pelo menos, mas assim, eu ainda acho 45 muito. Só que eu critico. Inclusive, nesse vídeo, poderiam 10% do valor que pegavam, mas... Inclusive, em que ele não poderia falar mal da empresa. Olha só que bando de... Inclusive, nesse vídeo, tiveram várias outras pessoas dizendo ter passado pelo mesmo tipo de situação. Eu não quero defender, entendeu? Eu não tô defendendo a empresa, mas é que é uma discussão muito simplista apontar quando que não tá feliz de alguma coisa quando tava porque simplesmente agora não tá feliz, sabe? Fica muito simples dizer isso. Quem falou sobre isso foi o Dave Jones, que tinha conseguido um contrato com eles antes mesmo dos caras vierem pra cá, mas que depois de não aceitar as condições que queriam impor a ele, ele decidiu sair. Nesse caso, a Machinima aceitou o pedido do Dave Jones e acabou liberando ele do contrato. Pelo menos, ao que parece, ele conseguiu sair sem muitas dificuldades. Como eu não faço Aí é isso. esse tipo de prática, né? Eu me uma empresa milionária, eu não faço esse tipo de coisa. Eu decidi sair, eles me liberaram e eu agradeço muito a pessoa que falou comigo no Machinima lá. Ele foi muito bom comigo, foi muito honesto, muito transparente. Pra mim parece isso, tá? Problema de serviço focado em ganhar dinheiro e aí não apesar do que o Machinima fez comigo foi uma sacanagem de querer quebrar meu contrato no meio porque eu não tava lucrativo pra eles. O problema não é meu, se eles escreveram um contrato. Tá aí o negócio do CPM. Aí tá o negócio do CPM que não voltei a tela, sorry, desculpa gente, não me xinguem. Mas aí tá o contrato que eu tava falando do Dave Jones, tá?
A empresa tava falindo nesse sentido, porque ela tava pagando mais do que ela recebia. Ruim pra eles, eles deveriam ter seguido o contrato até outubro, mas não seguiram, e eu fechei com outra network no mesmo dia, que é a Broadband TV. Já no caso do BRKS Edu, a empresa trabalhou bem, né? E foi um bom parceiro para ele, até porque, como recrutador, o Edu fazia Ele parte trabalhava como da recrutador, nobreza, né? E provavelmente tinha um tratamento diferenciado com a network. De toda maneira, ele estava bem ciente, né? De que não era assim com todo mundo. Eles comigo trabalharam muito bem, eu sei de parceiro que não foi tão bem tratado por eles, infelizmente, mas no meu caso foi super importante, assim. Ele até chegou a fazer um vídeo no canal dele falando sobre as networks. E eu sempre tive mentalidade colaborativa e de ajuda ao próximo. E eu acabei ajudando outros criadores a entrarem na rede, o que acabou fazendo com que rolasse um convite da Machinima para eu me tornar recrutador para a rede. A falência da Machinima. Depois que a empresa foi perdendo as rédeas, né, perdendo a noção mesmo da situação, foi só ladeira abaixo. Com outras networks surgindo, seus serviços já não agradando tanto, fora os exposeds rolando à solta, em 2016, a Machinima foi vendida para Warner Bros. Digital Networks, que faz parte do conglomerado Warner Media. Só que mesmo com a nova direção, ela não conseguiu se reerguer. Em fevereiro de 2019, todas as operações da Machinima foram encerradas, terminando assim a história da network que já foi a maior do YouTube, mas que devido à ganância teve um final bem melancólico. Mas aí, você conhecia essa treta Sei toda lá, da pela Machinima? ganância. Pegou não essa... sei. Dá uma personalização pra coisa que não é pelo momento, tá? Ali as empresas já não davam mais nenhum strike, tu não precisava de uma representação. O YouTube como plataforma melhorou muito pra conseguir ter conexão com os criadores, melhorar isso. Tu consegue fazer o YouTube hoje em dia pra te receber é muito tranquilo, sabe? É claro que ainda existem ferramentas, existem a Husky by Creators, é uma ferramenta que eu já vi que também faz um trabalho, facilita. Mas pra quem tem situações específicas, se tu mora no Brasil, se tu tem um banco grande, não é problema nenhum, tu cria uma conta na AdSense, faz um contrato, tudo. Então, tu não toma mais direito autoral do jeito que tu tomava, querendo ou não, é mais fácil recorrer a direitos autorais, porque muitos direitos autorais, por exemplo, eu tomo direito autoral constantemente porque eu uso trilhas que eu paguei por, e aí eu tomo direito autoral, envio o documento e deu. Antigamente eu teria que enviar um e-mail pra dizer que eu tinha o documento, que não sei o que, hoje é tudo automatizado. Então, assim, é basicamente isso, além de uma falta de uma visão da relevância que tem uma network, que é a conexão entre as pessoas e querer fazer essa remediação. Porque aí sim entra um ponto, tá? Eu não acho que uma Machinima ela precisaria e conseguiria conviver com um modelo de negócio que fosse voltado para o repasse de dinheiros. Não, mas de conexão, de marketplace de marcas e creators, né? Então conectar creators a marcas, ter uma relevância, isso tudo poderia, mas não era do interesse deles, porque deles nunca tiveram uma operação forte no Brasil, a escalabilidade era muito mais o foco, e assim, vendeu-se, saiu e acabou, foi um ciclo. Então não sei, eu tinha visto 2-3 minutos desse vídeo, eu achei muito sensacionalista vendo até o final, opiniões só pra gerar uma sensação de bem e mal, pra que possa ter engajamento. Essa época, lembra? Acha que eles poderiam ter evitado o fim da empresa de alguma maneira? Comenta aqui. Acabei de dizer, quero né? saber Mas a tudo opinião bem. de vocês. Sei lá. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, então Enfim. Não sei o que eu sinto sobre essa questão de fazer uns conteúdos pensando em... sei lá, não sei. Eu pergunto pra vocês aí, como é que vocês sentem sobre isso? Eu que sou doido de, tipo assim, cara, não dá pra fazer um vídeo com informações não 100% verdadeiras, sem falar tudo, e só porque isso talvez dê mais resultados. Eu não sei, eu não consigo aceitar isso, sabe? Todos os clientes que a gente trabalha, eu não preciso nem dizer que é uma linha tênue do sensacionalismo, porque sensacionalista é diferente, acho, de comissão de informações, né? E um posicionamento tão claro assim, sei lá, não sei, o que vocês acham? Então, vamos pro próximo vídeo aqui, que é um dos vídeos que ele citou ali naquele momento. São videozinhos mais curtos, né? Dá pra ver que é o enquadramento aqui lá do Groselha Talk, lá do Muca e do Gordox, que ele usou ali no vídeo, né? Então vamos assistir aqui. Teve uma época que esse lance da Machinima... Você foi meio gerentão de alguma coisa, não foi? Ou da Machinima ou do YouTube, porque não lembro. Eu fui o primeiro a assinar no Brasil com a Machinima. Eu fui o primeiro parceiro deles no Brasil. Como que eles entraram em contato com você? Eu que corri atrás. Viu? Eu Falei? corri atrás. Você viu alguns canais gringos, você via que existia a Machinima. Eu não lembro se eu descobri por conta própria ou se alguém me falou, mas eu descobri a Machinima. Corri atrás, falei, cara, se dá pra eu ganhar dinheiro com isso, eu posso pagar meus jogos, né? A ideia não era nem só trampar com isso, era comprar jogo. Era sustentar seu hobby. Exato, aí eu corri atrás e eu consegui assinar o contrato. Isso foi em julho, agosto de 2011.
E eu falei pra eles, tem uma comunidade no Brasil, tem uns caras que estão crescendo, que são legais, recomendo. Aí eu acabei recomendando alguns canais que eram maiores na época, né? No geral, os que eu conhecia. E aí eles acharam legal e eles me fizeram a proposta de eu virar recrutador. Aí eu ganhava, na época era 2 para 1, eu sabia $500 por mês, ganhava R$1.000 por mês pra recrutar canal. Aí eu segui as instruções deles ali, então no começo eles queriam um canal grande, aí depois eles deixaram abrir um pouquinho mais, aí começaram a pedir qualquer canal de MOBA, e aí eu comecei a me arrepender de querer ajudar a comunidade, porque o cara que não é ajudado, ele acha que você não gosta dele, que você não tá fazendo o seu trabalho direito. Entendi. Aí vira uma treta, né? Porque... Aí vira meio que uma panela. Bom enquadramento aqui. Dessa forma, né? Total. Tipo, o Edu reclamavam demais. Ué, também o Edu só ajuda os amigos dele. Era bem aquela isso. panelinha. Se você não é amigo dos caras, você não entra. E no começo, né? era isso mesmo. Porque assim... Eu falei que era uma panelinha. Grandes, eles eram de fato meus amigos. Exato, e eram os canais que a Machinima queria recrutar. Quando começou a abrir mais, eu consegui descobrir mais canais. E alguns eu conhecia, outros não. E caguei, eu tava seguindo o meu papel ali. Mas como era algo público, eu era um canal no YouTube pra época grande, eu virava assim, alvo, né? Eu não fui ajudado, então eu vou atacar esse cara. Foi um negócio que me fez aprender muita coisa sobre ajudar o próximo, assim. Eu ajudo, mas não quero que ninguém saiba não, tá ligado? Melhor ficar, né? Melhor, precisa de ajuda? Tranquilo, vamos fazer na DM, não avisa pra ninguém que eu te ajudei não, porque senão vem uma multidão que acha que é obrigação minha ajudar todo mundo. Eu não tenho tempo pra isso, eu nem consigo, né? Que doideira isso, né, cara? Que doideira. Mas depois, o que acabou a Machinima no Brasil? Qual foi o fim? Cara, a Machinima... acho que foi um dos últimos, assim, né? Depois... Ela foi bem forte, ela trabalhou muito bem. Só que aí, né, ela foi enfraquecendo como network. Eu acho que ela foi mal administrada. Surgiram outras networks também. E a network foi perdendo função, né? A Machinima, ela eventualmente foi comprada pela Warner. E ela foi fechada. Hoje em dia, não existe mais. O canal da Machinima foi fechado a ponto de, a gente perdeu todo um acervo que era super importante pro histórico do YouTube. Arqueologia da mídia. Perdeu. Porque a Machinima, a Warner, fechou o canal da Machinima, que eu acho um absurdo, né? Eu sou bem a favor de preservação dentro dos jogos, cinema também, e o YouTube a partir disso, né? Mas fechou, mas eles comigo trabalharam muito bem. Eu sei de parceiro que não foi tão bem tratado por eles, infelizmente. Mas no meu caso foi super importante, assim. Até porque na época os contratos eram bons. Não, então, CPM fixo, né? Era $2 CPM fixo. Imagina isso hoje. Que foi o que eu... Exato, imagina isso hoje. Entendeu? Esse é o ponto. Imagina isso hoje. Então, assim, eles reclamavam, fazendo isso aqui, mas... Sacou? Eles tinham um contrato bem privilegiado lá. Então, por isso que eu não acho que dá pra ter esse julgamento, assim, Machinima, não sei o quê. Imagina isso hoje. Essa é a frase que eu acho que define, né, o Machinima. E por isso que também, acho que é aí que tá. Mal administrada é diferente de questionar a índole do que foi feito com o Machinima, como o primeiro vídeo tava. Olha isso aqui, tá mais uma conversa de informações e sendo sincero. Cara, o Machinima fez isso bem, fez isso mal. Que é o ponto que eu falei, né, que pra mim é um problema de hoje a gente não ter mais, porque assim... Eu sei que eu vou falar uma coisa que eu acho que muitas pessoas não vão gostar, que é a questão de estudar para estar em local de fala. Porque assim, esses dias me doeu muito. Era um criador de conteúdo que ele só fazia uns conteúdos separando algumas manchetes e ele foi lá e se posicionou como jornalista. Ele falou, não, eu sou jornalista. Por quê? Não, porque eu dou notícia. Não é isso, gente. Não é somente um jornalista, essa é a função. O jornalista tem todo o background de estudo, da parte ética da comunicação, que eu bato muito aqui, várias outras construções para capacitar aquela pessoa de estar ali, né? Se dá a ideia de que só porque é falar, não é só falar. A forma de falar, a escolha, o pensar do que é dito e como que é recebido, o que é dito e o que será recebido, tudo isso é parte da comunicação. E para mim, eu ainda acho bizarro a gente não ter obrigatoriedade para algumas funções de comunicadores, tá? Eu acho que tem que acabar acontecendo em algum ponto e isso, inclusive, influenciar os acessos de alguma forma à rede, porque não dá, que é o que acontece, tá? Esse tchan aí de pessoas com coaches, de mentiras e tudo mais, é falta de regulamentação que vai ter que ser resolvida, senão é barbárie que a gente vai. Mas é um pouco disso que eu quero dizer, tá? Essa de conversar, assim, sobre os pontos, sem necessariamente construir uma narrativa que esteja alinhada com o interesse do vídeo, de ser resultadista, que esse corte tem.
Por isso que às vezes eu gosto de algumas coisas de podcast, por mais que eu também acho que a gente pode criticar, né? Que nem tá rolando de novo agora do Podpah, o debate sobre a forma que eles falam, a forma que eles apresentam o programa. Mas de forma geral, eu enxergo que há problemas muito maiores do que pontuar. Eles de forma geral. Claro, é o maior podcast, ok, eu compreendo. Mas assim, tem tanta... A grande chama muitas vezes é formado por pequenos bloquinhos, o grande bloco é formado por pequenos bloquinhos. Então assim, não é só bater no bloco grande, sabe? Se a gente não rever todos os pequenos bloquinhos também. Cara, eu nem vou imaginar muito. Você imaginizou, Gedão. Caraca. Cara, e fala pra mim, ó. Você, há 12 anos no YouTube, e seu canal continua relevante. Porque isso aí, o a YouTube é gente tá brabo, bastante tá? tempo. Quantos canais você não viu nascer, não viu morrer, ou não viu entrar no esquecimento? Hoje ainda tá lá, mas não é tão relevante quanto antes. Então a gente sabe que tem altos e baixos, né? Normal. Mas o seu ainda é um canal relevante, ainda é um nome que a galera sabe quem é, ainda tá em alta. Isso aí a galera que sabe o que é conteúdo, tá, gente? Esse papo aí de altos e baixos. Enxerga isso? É fruto... ciclos, sabe? Assim, a questão de... Pô, é assim, faz parte, tem que entender, pensar, estruturar. É isso aqui a conversa. Óbvio, do trabalho, mas... E sim, eu estou elogiando o Muka Muriçoca. Muriçoca. Que isso é meio clichê, mas como você entende isso? Qual o padrão que você segue? Não, eu acho que hoje em dia... Ok, legal. Melhor do que a gente estava vendo do outro vídeo do React aí, Márcio. Como é que tá? Vamos para mais um aqui que a gente tem... Cara, não lembro o nome dele, mas é o Ludiero, lembrei. Eu tô pegando o link aqui, vamos ver mais um do Ludiero. Eu acho que vai ser uma visão até mais sincera sobre... Quantas views dava no mês quando chegou o contrato? de novo no Groselha Talk. Eu fazia, tipo, Tá, e aqui de novo, esse aqui é mais recente, de 4 meses atrás. 100 mil views por mês. Tá. Quando veio o contrato, eu falei, peraí, vamos, né? Agora é vídeo todo dia, né? galera. Tipo, agora é vídeo todo dia. Já era $200, né? Vamos dizer. Não era. Aí, tipo assim, teve aquela parada. Primeiro mês eu falei, vamos ver se isso aqui mesmo vai ser pegadinha, né? Aí fiz os videozinhos e tal. Quando passou ali, era 45 dias que eles pagavam. Caiu no PayPal? Quando passou no PayPal lá que caiu, eu falei, caraca, o bagulho é real mesmo, mano. Aí eu falei, agora é O WhatsApp é do vídeo, tá? jambrar de vídeo aqui. Ó, posso fazer uma vírgula rapidinho aqui? Inclusive, vou mandar um abraço pro meu amigo Edu Koff. O Edu Koff pegou e me falou, talvez esse valor que a Machinima chegou nessa época, talvez fosse o valor que tinha que ser, tá ligado? Que pagam nos Estados Unidos, mas no Brasil não, por conta de anúncios. Porque eu fui... Essa última vez que eu fui agora para os Estados Unidos, eu encontrei o do Koff, ele me mostrou que teve um youtuber grande lá dos Estados Unidos, que abriu o painel dele de quanto ele ganha a cada 1 milhão de views, tá ligado? E ele pega e abre o painel que cada 1 milhão de views lá ele ganha $10 mil, velho. Tá ligado? É, porque o CPM lá é muito grande. Que é o que eu falo, gente. A Machinima errou nesse tom na época do Brasil, né? É porque, qual que era a parada? Na época, o Brasil tava completamente engatinhando nesse bagulho de YouTube. É isso. Então, na cabeça dos caras era tipo assim, mano, vamos oferecer $2 pra esses idiotas aqui, a gente vai ganhar uma grana, mano. Por quê? Caraca, Porque esse corte do Ludiero é bom, né? 6, $8 de CPM. Aí, ó. Então, pra Bem eles o que- pagar Nossa. 2 pra gente, vamos pagar uma migalha pros caras, eles vão embolsar uma grana nisso aqui. E eles botaram todo mundo num contrato. Quando eles viram que o CPM daqui não batia nem $2, aí eles falaram, sentamos numa mamona, né? Nossa, que Porque mamona. estamos perdendo dinheiro aqui, tá saindo grana, tá ligado? E aí foi quando eles tiveram que cortar a parada. Porque no começo o YouTube teve um pouco de dificuldade pra conseguir anúncio que nem a Twitch tem hoje em dia. Agora tá Sim, melhorando, a Twitch tá sim. melhorando e tal. Mas não era fácil. Ninguém acreditava muito no YouTube no começo. Não, era completamente Porque piada. colocar minha marca aí, não sei o que lá, era realmente uma piada. Então, nos Estados Unidos, enquanto tava consolidado, porque já tava sempre 3, 4 anos na frente, aqui no Brasil as marcas não investiam. Então, eu acho que por isso que deu essa agachada aí, literalmente, da galera da Exato. Machinima. aqui. E aí a Machinima perdeu muita grana aqui, tá ligado? Tanto que eles depois de... Vamos falar, eles começaram a dar o contrato pra galera em 2011, aí 2012 o ano inteiro a galera farmou legal. Quando chegou de vídeo de novo. 2013, aí foi quando eles... Vamos cortar isso aí fora, tá ligado? Foi muito rápido. Aí foi quando começaram a passar a faca em todo mundo começou a entrar em desespero, porque achou que, pô, morreu, acabou, não vai ter como mais ganhar dinheiro com isso aqui, não sei o quê. E eu de butuca na tocaia, porque os caras esqueceram de apertar o botão do meu canal lá. Não tiraram você? Eu fiquei até 2014 com o contrato. Cara, CPM de 2? CPM de 2. mas teoricamente você já tinha rescindido o contrato. Já tinha assinado. Provavelmente Não, deu então. uma pré-order lá de falar. Não, eu não recebi nada, Muca. Nossa. Eu não recebi nada, eu fiquei quieto, não contei nem pra ninguém. Ô, você perdeu seu contrato? O meu tá lá ainda, hein? Eu fiquei ficou na quieto, sua. claro, mano. Até aí o Edu sabia ou não? Ah, ele devia saber, porque ele trabalhava com os caras Porque ele lá tava e recebendo a tal. comissão ainda.
O Edu ficou bem quieto também, porque eu tô dizendo. Vamos fazer o seguinte, aqui acho que talvez não veio muita informação relevante. Vamos fazer o seguinte. Encerramos o corte por aqui, porque eu acho que a gente vai acabar destoando ali. O papo talvez... É que o Edu é muito cabeça, né? Daí ele tava levando o papo cabeça pra ali. Aí agora chegou, já virou... Mas é aquilo ali que eu falei, tá? De olhar um pouco na perspectiva do mercado, das coisas, da situação, do momento em que o Machinima, sim, operou mal. Mas assim, porque o Machinima vendeu, tá? Provavelmente tem isso também. O Machinima foi vendido e falou assim, cara, fizeram, segue o jogo. Até dá pra ver o que os donos estão fazendo atualmente. Então, tá aqui no corte, deixa o like aí, comenta o que tu achou, né? Porque a gente deixou várias opiniões aqui que talvez não tenha agradado, espero que sim, mas também espero que não, né? A gente não tá aqui pra agradar, a gente tá aqui pra jogar a ideia, vocês ouvirem, receberem, refletirem e tomarem as próprias conclusões. E às vezes dá uma influenciada também, porque esse mundo precisa de influencers melhores, então estamos tentando aqui também preencher esse espaço de pouquinho em pouquinho. Então é isso, um beijo pra quem tá no corte, e é isso.